santos caminhos, benigno em todas as suas obras, perto está o Senhor, perto está dos que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. A você que nos assiste na sua casa também, que acompanha o nosso culto nesta noite, seja bem-vindo e juntos possamos nos dirigir ao nosso Deus nesta noite, neste momento especial, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem nos dado e preparando as nossas mentes e corações para prestarmos a Ele o nosso culto, a nossa adoração nesta noite. Para isso eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias. Você também na sua casa pode abrir a sua Bíblia no Salmo 134. Salmo 134. Farei essa leitura e os irmãos acompanhem. O salmista nos diz assim: Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. É um salmo que nos convoca a cultuar ao nosso Deus. É para isso que nós estamos aqui, nesta noite. Mais um domingo que temos o privilégio, temos a alegria de podermos nos reunir como parte do povo de Deus para juntos adorarmos ao Senhor com as nossas famílias e com os nossos irmãos também. Quero pedir então que você mais uma vez se coloque antes de oração, fechando os seus olhos. Irei fazer uma oração de adoração ao nosso Deus neste instante. Oremos. Senhor Deus, Deus Criador e Deus Redentor, Deus que é soberano, Deus que é cheio de misericórdia e bondade também para com as nossas vidas, o Deus que é digno de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor, de toda a nossa submissão. E é isto, Pai, que nós buscamos nesta vida, enquanto aqui estivermos, viver, ó Deus, em submissão à Tua palavra, viver, Senhor, buscando cumprir a Tua vontade para as nossas vidas, viver, Senhor, honrando e glorificando o Teu santíssimo nome, fazendo aquilo que é justo, fazendo aquilo que é correto, fazendo aquilo que é aceitável diante do Senhor. Nós Te louvamos, ó Pai, porque pertencemos ao povo do Senhor, porque o Senhor nos constituiu também como Teus filhos, ainda que imerecedores, ainda que pecadores como somos, mas o Senhor, pelos méritos do Teu Filho Jesus, nos constituiu também herdeiros do Senhor, juntamente com o Teu Filho Jesus Cristo. Ó Pai, aceita e receba, Senhor, a nossa adoração, o nosso culto, que agora prestamos ao Senhor. Teu Espírito Santo, ó Pai, nesta hora, venha dirigir a nossa mente e o nosso coração, de maneira especial, ó Deus, para que todos nós nos consagremos ao Senhor neste momento de culto, prestando a Ti, ó Deus, toda a reverência, toda a nossa adoração que é digna do Senhor dos altos céus. Ó Deus que é santíssimo, também pedimos que o Senhor santifique as nossas vidas, que o Senhor nos purifique, ó Deus, de todo o mal, nos perdoe, ó Pai, os nossos pecados, e que por meio do Teu Espírito Santo que habita em nós, neste culto, Senhor, o Senhor nos torne mais santos, mais puros, ó Deus, diante da Tua presença, e que ao ouvirmos a Tua palavra, o Senhor possa operar em nós também, para que ainda assim possamos nos aproximar ainda mais da Tua presença, ó Deus bendito, por meio do Teu Filho Jesus Cristo, no nome dEle que nós oramos, agradecidos. Amém.
Meus amados irmãos, cantemos o hino Trindade Santíssima do nosso inário em adoração ao nosso Deus. Ao som do hino, a igreja se coloca em pé e louvemos ao Senhor. Você também na sua casa é convidado a cantarmos ao nosso Deus nesse instante. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és e has de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. A igreja pode assentar-se. Nós vamos mais uma vez nos dirigir a Deus em oração, numa oração de gratidão e louvor. Convido o nosso irmão Rafael que nos conduz a Deus nesta oração de gratidão e louvor ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, te oro grato aqui mais um domingo com os nossos irmãos, Pai, unidos aqui para te louvar, para te adorar e com os olhos fitos no Senhor, Pai, possamos sempre ser gratos e sempre enxergar que o Senhor está agindo e com as nossas vidas e em nosso coração. Possamos crescer sempre em gratidão a Ti e te amar, Pai, de todo o nosso coração. Amém. Em nome de Cristo, que eu oro grato. Amém. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, convido mais uma vez a abrirmos a palavra de Deus, desta vez lá no Salmo 1. Eu quero convidar a igreja a lermos a uma só voz os 3 primeiros versículos. Salmo 1, versículos de 1 a 3. Os irmãos também, irmãs que estão nas suas casas também
poderão acompanhar a leitura. Salmo 1, versículos de 1 a 3. Leiamos então, meus irmãos. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Que Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra. Queremos convidar os irmãos da equipe de cânticos a nos conduzir em louvor ao nosso Deus nesse instante. Dando continuidade no nosso culto de louvor e gratidão ao nosso Deus, iremos louvar a Deus com o cântico Tu és soberano. Acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. E o próximo cântico, queremos louvar a Deus, o cântico Há Momentos. Pensamos em olhar para trás, é preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz.
Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Amém. Os irmãos podem se assentar. Momento precioso, mais importante do culto, de ouvirmos a palavra do nosso Deus nesse instante. Para isso nós vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus nos ajude a nos concentrarmos, a estarmos atentos ao que Ele tem para nos instruir, para nos ensinar nesta noite através do seu servo. Feche os seus olhos, oremos ao nosso Deus, intercedendo pela mensagem, pelo pregador da noite. Santíssimo Deus, nosso Pai bendito, nosso Deus Salvador, ó Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela tua bendita palavra que o Senhor nos deu. Palavra que nos guia, palavra que nos corrige, palavra que satisfaz, ó Deus, a nossa alma, nos dá alegria, nos dá o prazer, nos dá a satisfação no Senhor. Nesta hora, ó Pai, queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir o teu ensinamento através da exposição da tua palavra. Que o Senhor use o teu servo, ó Deus, na ministração, na exposição, na explicação e na aplicação da tua palavra nesta noite. Abençoe a todos nós, que o Senhor nos ajude a nos concentrarmos, ó Deus, que o Senhor não permita que nada venha a nos atrapalhar, a tirar a nossa atenção da tua palavra. E assim, Pai, nos edifique nesta noite, aumentando a nossa fé e nos fazendo estar mais perto do Senhor através da tua palavra. É no nome do teu Filho Jesus, o nosso Salvador, que oramos e desde já agradecemos. Amém. Meus amados, a mensagem, a disposição dessa noite será no Salmo de número 15. Então abra sua Bíblia lá no Salmo de número 15. Salmo de número 15. A palavra do Senhor nos diz assim: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ou réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Amém. Essa é a porção da palavra do Senhor, que nos remete aos nossos dias, ao seguinte contexto. Muitos de nós aqui já fomos testados, não tentado, mas testados nas nossas empresas, na empresa onde trabalhamos, no meio da escola,
meio secular, na escola, na faculdade, em qualquer área, seja ela profissional ou não, seja ela eclesiástica. Aqui na igreja tivemos cursos e fomos testados nesses cursos, ali tivemos nosso teste, nossa prova. E no cotidiano nós também somos testados. As pessoas olham para o nosso caráter e medem nossos princípios. Elas analisam como nós agimos. E provavelmente você tenha escutado sobre um projeto de pesquisa de uma reforma administrativa pública no governo federal que foi enviada ao Congresso Nacional. Essa reforma administrativa ela tem com o intuito de constituir uma norma, normatizar os meios que servem ao país, servem ao povo. Só que elas essas normas têm 4 pontos. E eu vou ressaltar aqui os pontos. Primeiro, a razão de existir do governo é servir. A razão de existir do governo é servir. Segundo, reconhecimento justo com foco no seu desenvolvimento. Terceiro, as melhores práticas mundiais. Quarto, atingir melhores resultados em menos tempo e custando menos. Por fim, sabe o que o governo quer? O governo quer, segundo a proposta, servir o público servindo com excelência. Quer que os funcionários, os servidores, sirvam com excelência. A Bíblia também nos remete de modo ao nosso contexto. A Bíblia também descreve como ela quer que o seu servo viva. Como quer que o seu servo tenha procedimento correto diante o mundo. Por isso que os servos que verdadeiramente foram justificados em comunhão com Deus e praticando boas obras, eles podem viver de modo adequado para com este mundo, de modo justo, de modo íntegro. Então o Salmo 15 quer nos ensinar isso, sobre vivermos em comunhão com o Senhor, andando em retidão e justiça. O Salmo 15 quer nos ensinar nesta noite sobre vivermos em comunhão com o Senhor, andando em retidão e justiça. Sabe, a partir desse tema, dessa temática, nós podemos entender o seguinte, 2 pontos aqui. Entendendo que, em primeiro lugar, devemos desejar a comunhão com o Senhor. Essa é a primeira instituição do nosso viver. Comunhão com o Senhor. Os verdadeiros servos, justificados por Deus, redimidos pelo Senhor, vivem em comunhão, na busca pela comunhão do Senhor. O segundo ponto é que se nós buscamos viver em comunhão, agora também nós devemos viver pela fé com retidão e justiça. Agora nós devemos viver com fé, pela fé, com retidão e justiça, em conformidade com os versos 2 ao 5. Então, se o primeiro passo é comunhão com Deus, o primeiro versículo vai mostrar isso, os outros, dos versos 2 ao 5, vai nos mostrar a viver pela fé, com retidão e justiça. Ao final desse sermão, meus queridos, eu quero dizer para os irmãos, que nós saiamos daqui com a compreensão de que para vivermos em comunhão com o Senhor, é necessário ter o caráter de Cristo e viver como um verdadeiro embaixador do reino de Jesus. Por isso nós vamos para o primeiro verso, que diz o seguinte: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Desejemos a comunhão com o Senhor. Quem há de habitar nesse santo monte? Quem é que irá habitar neste local, nesse monte santo? Aqui já entra uma realidade de confronto, de desequilíbrio. Por quê? Esta pergunta nos remete a refletir sobre a santidade de Deus. E nos remetindo à santidade de Deus, nós nos deparamos com um obstáculo tremendo. Porque se o nosso Deus, sendo o nosso Deus de fato santo, santíssimo, e nós cantamos isso na liturgia nesta noite. Santo, santo, santo. E nos deparamos com a santidade dele. Nisso nós nos encontramos pecadores, negligentes, distante desse Deus santíssimo. Por isso, a nossa comunhão com o Senhor, ela se torna impossível a partir de nós. Nós, pecadores,
para comungar com o Senhor, habitar nesse santo monte, nesse lugar santíssimo, não é possível a nós. Por isso que nós olhamos para essa questão de comunhão e olhamos para Davi, o salmista, e temos que nos remeter. Será que essa pergunta não está martelando ao nosso viver hoje, nos nossos dias? Será que o Senhor aceita o meu culto? Me aceita no seu culto? Ou será que Ele me aceitará no seu reino? Ele me aceita no seu reino? Muitos podem estar se perguntando nessa noite. Será que eu estou sendo aceito diante ao Senhor? Será que o meu procedimento está sendo aceito para com o Senhor? Então, a questão sobre a comunhão do Santo Senhor é de extrema relevância para o salmista, é de extrema relevância para aqueles irmãos que voltaram do cativeiro, e aqui o Salmo ele tem essa relevância porque a organização ela foi pós-exílio babilônico, e esses irmãos que retornaram do exílio agora têm a palavra, a santa palavra do Senhor, e eles têm que se moldar ao anúncio da palavra do Senhor para não voltar para o cativeiro. Então, o Senhor é santo e justo. E esse é o paralelo, esse paralelismo que aplica no verso 1. Quem, Senhor, habitará no tabernáculo? Quem há de morar no teu santo templo? Primeiro, ele não está querendo exaltar o local, mas ele quer exaltar quem habita nesse local. O mais importante é lembrarmos sobre a justiça e a santidade do Senhor, que habita essa morada. Nós vemos, ao olhar para esse paralelismo aqui, e sendo ressaltado essa morada, onde irá habitar, esse tabernáculo, esse monte, ele só está querendo apontar, ali habita o Santo, o Santíssimo. Por isso, o próprio Senhor escolheu quem poderia servi-lo naquele local. Lembre-se, quem foi escolhido para servir no Monte Santo ou no tabernáculo, na morada do Senhor, foi os levitas. Só eles poderiam trabalhar ali e executar. E nisso, no tempo de Davi, eu quero que os irmãos pensem comigo e volte a um tempo atrás dos Salmos, ou esse contexto desses Salmos. Davi, quando trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, estava na caminhada de trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. Aconteceu que, no trajeto, os bois tropeçaram. E essa arca iria cair. Só que Uzá estendeu a mão e barrou a queda da arca. Uzá foi tido como irreverente. E nessa ação ele foi fulminado pelo Senhor, porque tocou na arca. A arca era o símbolo da presença do Senhor, era a própria, o símbolo da santidade do Senhor, era a presença do Senhor. Nisso, o texto, a Bíblia diz, temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse, como virá a minha arca do Senhor? Sabe, esse foi o temor de Davi. Esse foi o temor do povo. E esse temor vem porque é um Deus santo. O sábio Salomão, filho de Davi, disse o seguinte, o temor do Senhor é o princípio do saber. O temor do Senhor é o princípio do saber. A diferença entre os ímpios e os justos é esse temor do Senhor. A diferença que tem os ímpios dos justos é o temor do Senhor. Porque o Senhor Santo só o reconhece, só o adora, só o glorifica, só aqueles que foram justificados. A ação atribuída em justificar ao pecador, que faz com que o homem reconheça quem é Deus e quem nós somos. Primeira coisa, para reconhecer, ter comunhão com o Senhor, nós precisamos reconhecer quem Deus é e quem nós somos. E só reconhecemos a pessoa do nosso Senhor e Salvador, do Santíssimo Senhor, ao passo que nós formos justificados, nós tivermos a redenção. Por isso, eu trago uma fala do reverendo Ermstein. Ele diz o seguinte, o culto a Deus é uma expressão de nossa fé, que fundamenta na palavra do Senhor,
direciona o nosso crer e viver. A comunhão com o Senhor, o culto que nós exercemos é um fundamento de fé na palavra dele. E isso é um procedimento. Essa fé, ela impulsiona o crente a viver, a crer e viver. Obediência aos preceitos do Senhor, aquele que nos recebe em sua casa. Por isso o apóstolo Paulo, ele declara em Filipenses, capítulo 3, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais do outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos, a fé. Portanto, aqueles que vivem em busca pela santidade, em justiça, crentes na promessa do Rei soberano, que foram redimidos e que creem nessa promessa do povo da aliança, agora desfrutam dessa morada. Sabe, esses irmãos que viveram sustentado pela promessa, que viveram na justiça, que viveram buscando pelo procedimento da palavra do Senhor. Lembre lá do Salmo 1 da nossa liturgia, que não andam no caminho dos ímpios, mas que andam ao seu prazer está na lei do Senhor. Esses irmãos que no passado viveram por essa justiça, nesse amor, pela aliança, pela promessa do Rei, eles aguardaram a volta, eles aguardaram e por essa fé, nessa fé dessa promessa. Sabe, meus irmãos, esses que aguardaram tanto tempo, agora vivem com o Senhor Redentor, porque Ele veio. Nós que aguardamos a volta do Rei, se o Rei veio, o nosso Senhor Jesus Cristo veio, a promessa que era dada aos irmãos do nosso passado foi cumprida. Agora nós já temos essa ciência, já cremos que o Senhor veio, que cumpriu todos os atos. Agora nós aguardamos só a conclusão de tudo, o seu retorno. Precisamos continuar na nossa peregrinação neste mundo, na busca pela santidade e justiça, desfrutando já da comunhão nesta vida, ainda que imperfeita, e desejando a comunhão plena e perfeita na eternidade. Como eu apontei na introdução, meus queridos, se na justiça do mundo ou nos padrões do governo é requerido excelência, imagine nos padrões do cristianismo. Imagine nos padrões segundo Cristo Jesus. Será possível conseguirmos esse nível de santidade? Esse nível de retidão? Será que isso é possível a nós? Então chegamos ao ponto 2. Devemos viver pela fé com retidão e justiça. Devemos viver pela fé com retidão e justiça. O texto da palavra do Senhor nos diz: o que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que aos seus olhos tem por desprezível o réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. Os que juram com dano próprio e não se retratam. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Sabe, há uma grande diferença entre a poesia hebraica e a poesia do Ocidente, a nossa poesia. Primeiro que a poesia hebraica ela tem um foco, ela tem uma meta, ela tem um objetivo, que é glorificar a Deus. É a glória de Deus. E essa glória de Deus, ela é declamada, é revelada pelas repetições dessas características de uma pessoa que é aprovada por Deus. Por isso que tem esse contexto aqui, o que vive com integridade e pratica a justiça. O de coração fala a verdade e não difama com a sua língua. Não faz mal ao próximo, olha ponto negativo. Nem lança injúria contra o seu vizinho. O que aos seus olhos tem por desprezível o réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. A poesia hebraica é assim. Ela quer mostrar quem é a pessoa que é aprovada por Deus. Já a poesia do Ocidente, ela tem uma realidade métrica. Ela tem um conceito em rima e métrica. Olha lá a primeira estrofe do poema A Estrela, de Manuel Bandeira. Olha só.
viu uma estrela tão alta, viu uma estrela tão fria, viu uma estrela luzindo lá na minha vida vazia. Rima e métrica. Já a poesia hebraica, ela é diferente. Ela trabalha com repetições. Ela troca a palavra, mas tem o mesmo sentido. É mostrar quem é esse que o Senhor Deus aprova. Por isso que nós, ao olharmos para o texto, e o primeiro ponto é: o que vive com integridade e pratica justiça, é amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Portanto, esta lista de relações, essa lista que é nos apresentada de características de quem é aprovado pelo Senhor, ela não está completa aqui no Salmo 15. Se nós olharmos para o Salmo 24, olharmos para Mateus 5, nós veremos outros textos que nos apresentam essa realidade, essa característica dessa lei, desse mandamento, desses preceitos do Senhor. Mas esse ponto aqui do Salmo já nos mostra muitas coisas que podemos nos moldar o nosso coração, moldar a nossa vida para vivermos em justiça, vivermos em santidade com o Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? O Hermes tem dito uma coisa no seu tratado, na sua exposição sobre esse salmo. Ele diz o seguinte: não basta crer em Deus. Basta crer em Deus. Devemos viver como filhos da aliança, que habitam na casa de Deus, pois Ele transforma pecadores em filhos reais e nos concede princípios concretos a fim de que vivamos à luz deste gracioso privilégio. É deste modo. Não é só crer em Deus, mas é viver segundo o Filho, como filho da aliança, e habitando diante ao Senhor em todo o tempo. Por isso é essencialmente essa essência, o que vem mostrar esse texto, que vive com integridade e pratica a justiça, ela quer mostrar, o salmista quer nos revelar o que é essa comunhão com Deus fundamentalmente. Por isso que ao trabalhar essa próxima divisão, ao olhar para esse texto, essa divisão, essa segunda divisão desse procedimento do servo verdadeiro, nós podemos ver isso de alguns pontos, de algumas perspectivas. Primeiro, viver em retidão e justiça, viver em domínio próprio no falar, viver em amor ao próximo, viver com discernimento e verdade, viver com altruísmo. Todos esses pontos nós podemos tirar daqui. E o primeiro é viver com integridade e prática da justiça. Sabe, o salmista exaltar aqui e mostrar para nós, nesse primeiro verso, no verso 2, é essa mudança de cena, essa mudança de característica de um ímpio com o justo. Olha o Salmo 14. Volte um pouquinho aí a sua página ou olhe para o Salmo 14. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há um sequer. Esse é o contraste que este salmo está nos trazendo, que o salmista está nos trazendo. É esse contraste com esse salmo, com o ímpio do Salmo 14. Agora esse justo pode exercer. Agora, como esse justo pode viver com integridade e justiça? Como esse servo do Senhor? Porque se não há nenhum sequer, agora eu preciso de alguém que possa. Então, essa perspectiva vai mostrar o seguinte: a primeira coisa é viver com integridade, viver sem culpa. A primeira coisa de um servo verdadeiro é viver sem culpa. A ideia é: esse que foi justificado pelo Senhor, agora vive em liberdade, vive no refúgio, na alegria, na perseverança, na salvação, na certeza daquele que o salvou.
Por isso que o Salmo 14 termina deste modo: tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Sabe, o 15 já começa com a exultação de quem já foi justificado. O 15 já começa de uma certeza daquele que o Senhor que virá, certeza na promessa, na convicção daquele que redime o seu povo. Então, por isso que o servo, o primeiro ponto, nesse verso 2 nós temos que andar sem culpa, andar crentes na justificação do Senhor. A segunda perspectiva é daqueles que confiam, que creem, que vivem segundo esse viver, essa prática da justiça que está nas Escrituras. O segundo ponto aqui é viver segundo as Escrituras. Esse servo verdadeiro, ele busca comunhão com o Senhor segundo os preceitos do Senhor. Ele crê de todo o seu coração que a Escritura é a palavra de Deus que conduz o homem ao conhecimento verdadeiro, que conduz o homem à satisfação, que conduz o homem ao caminho correto. Por isso, o salmista quer nos dizer que este verdadeiro servo, ele busca na promessa do Senhor, nas Escrituras, o seu sustento, a sua justiça. Ele vive pela prática do conhecimento. Segundo, o outro ponto e o texto continua dizendo o seguinte: estes que continuamente habitarão o Senhor, eles de coração falam a verdade, e o que não difama com a sua língua. E de coração fala a verdade, e não difama com a sua língua. E o salmista quer tratar com o domínio próprio. E o domínio próprio aqui é um domínio específico, domínio para com a sua língua. Aqueles que conseguem dominar a sua língua são verdadeiros servos, são verdadeiros homens que buscam, homens aqui, homens e mulheres que buscam comunhão com o Senhor. Tiago diz o seguinte: a língua, ela é um órgão que difícil de dominar, mas aqueles que conseguem dominá-la, esses são varões de valor. A busca por domínio do que falamos é uma busca por sabedoria, por entendimento, por louvor ao Senhor. Por quê? Porque aqueles que ele conclui, na verdade, meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Uma língua que tanto abençoa como ela pragueja, quando ela lança maldições. Não é desse modo que deve acontecer. Mas a língua verdadeira, o servo, o crente fiel, é aquele que se domina o seu proceder, domina o seu falar. Ele age e ele anuncia bênçãos e não pragueja ou amaldiçoa o homem. Da sua boca sai palavras de sabedoria. Ele continua, Tiago, dizendo o seguinte: a sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e bons frutos, imparcial, sem fingimento. Aqueles que são dominados pela língua, eles não conseguem ter pacificação. Eles não conseguem ser pacificadores. Aqueles que são dominados pela sua língua, eles não conseguem ter misericórdias, bons frutos, paciência. O servo valoroso que domina a sua língua, ele consegue achar paz. Por isso, meus queridos, nós continuamos no texto. E essas características, cada ponto que nós caminhamos, ela vai nos moldando a um novo caráter, um caráter mais semelhante ao Filho amado Jesus Cristo. Jesus diz o seguinte: mas o que da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Se queremos servir ao Senhor, precisamos cuidar daquilo que falamos. Eu quero trazer à memória dos irmãos um filme
como ilustração um filme chamado Hit, Conselheiro Amoroso. Acho que os irmãos lembram desse filme. E tem uma cena que ele convida a Sarah para sair e eles vão no local, num restaurante. Esse restaurante é atípico, né? Eles que preparam as suas comidas. E ali estava o chefe da pessoa que ele convidou para sair, a Sarah, e ali estava o chefe dela e a esposa do chefe. E eles começaram a questionar o Hit, qual que era o trabalho dele, o que ele fazia. E nesse momento ele ficou todo sem jeito, não queria falar o que ele fazia. Aí perguntaram, você conhece fulano? Você conhece tal pessoa? Ela é famosa e ela teve Allegra Cole, o nome dela. Você conhece essa pessoa, essa famosa? Ele, não conheço, nem sei quem é. Ah, mas você foi relacionado ao nome dela. Não sei. A esposa do chefe da Sarah, assim, ficou, nossa, eu fiquei impressionado agora. Ele, por quê? Porque você não quis falar dessa pessoa. E você não quis abrir o jogo de que você conhece essa pessoa. E essa pessoa é famosa. Imagine você conhecendo um famoso. Ah, não, eu conheço fulano, meu amigão, ó, come churrasco lá em casa direto. Mas você não quis falar. Sabe, meus queridos? É por isso que as revistas de fofoca vendem muito. Porque as pessoas querem ouvir dos outros. Querem ouvir sobre os outros. Pessoas que querem saber sobre a vida do outro a qualquer custo. Mas o salmista está lutando contra isso. É aquele que fala a verdade e não difama com a sua língua. Caminhemos, meus queridos. Além de nos ensinar sobre o domínio próprio, esse salmo nos enfatiza, quer enfatizar o amor ao próximo. Não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Então, a nossa vida em comunhão com o Senhor deve refletir o amor ao próximo. Por quê? Porque não desfazemos ou esnobamos dos menos favorecidos. Não exaltamos o próximo pela condição financeira. Também não difamamos o vizinho com mentiras. Por isso nós agimos de modo para com o próximo com amor verdadeiro, com integridade, com justiça, com boa fala, falando a verdade. Tudo isso vai classificando e mudando o caráter do verdadeiro servo do Senhor. O apóstolo Paulo diz o seguinte: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Tende paz com todos os homens. Davi nos ensina neste salmo, meus queridos, que nós devemos buscar a comunhão com o Senhor, como súditos do seu reino de Cristo. Devemos ter referências valorosas também. Se ao olharmos para o texto, vemos o seguinte: o que aos seus olhos tem por desprezível é o réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. E aí eu pergunto para os irmãos: quem é que te inspira? Quem é que faz os teus olhos brilharem? Quem é que te faz você respirar fundo? Quem é o teu exemplo? Quem é que você tem dado valor? Por isso que a palavra de Deus aqui quer nos ensinar a ter discernimento e reconhecer entre os maldosos, aos perversos e não imitá-los. Por isso nós devemos ter pessoas de valor para imitarmos, para almejarmos, para nos mostrar uma perspectiva de caráter boa, de princípios. Modelos errados, meus queridos, conduzem a resultados errados. Resultados errados à insatisfação, à decepção e ao fracasso. Homens erram, coisas deterioram, grupos se dividem e pessoas morrem. Mas, meus irmãos, somos os únicos dentre a criação que podemos nos arrepender e confessar e mudar nosso caminho, nosso trajeto. A nós nos é permitido isso. Perdão. Simples assim. Eu caminhei errado. Agora eu preciso voltar. E o caminho é um só. O caminho é Cristo Jesus. Nós precisamos ter discernimento
ter entendimento e sabedoria, buscar sabedoria do Senhor, para que não venhamos a seguir os malvados e achar valor na crueldade, pensando que esses têm valor e poder. E aí nós chegamos a um salmista. A palavra do Senhor diz o seguinte, o Salmo de Asaf: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. E aí Asaf conclui, olha como é que ele concluiu: até que entrei no santuário de Deus, na habitação do Senhor, na comunhão com o Senhor, e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Meus queridos, não inveje os arrogantes, os grandes, os poderosos que pela maldade conseguem os seus bens, porque eles estão, pelo ímpeto do coração, pela malignidade, pelo coração perverso, eles estão caindo na sua destruição, caminhando a passos largos para o inferno. Pedro nos adverte, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Este salmo, meus queridos, ele quer nos ensinar esse ponto. Seja sábio ao discernir entre o mal e o justo, pela palavra do Senhor. Ele continua nos ensinando a tratar com princípios éticos, pois devemos viver pela verdade e não desonrar o nome de Deus. Por isso o texto nos diz: o que jura com dano próprio e não se retrata. Valores são negociáveis, permite reajuste, mas princípios não. Princípios formam o caráter do ser humano. Princípios moldam a estrutura do ser. Pense comigo, nós estamos numa economia muito ruim. E você não está desempregado. Vamos lá. Não, sua conta de luz não está paga, está em dia. Não está faltando gás de cozinha. Você tem um alimento. A conta elétrica está paga. Tudo isso aí está em ordem. O aluguel não está atrasado. Mas você recebe uma parcela do auxílio emergencial. Muitos em sua volta devem estar pensando assim: vamos gastar com a churrascada. Mas você, como um justo, íntegro, com ética, com princípios, você vai lá e devolve pelos meios legais. Você busca fazer isso por quê? Porque você tem honra e você honra o Senhor. Nós muitas vezes fugimos à ética cristã, à moral cristã, à cosmovisão bíblica, sabe por quê? Porque tememos as críticas, nós tememos os deboches, nós tememos as censuras, nós tememos os confrontos verbais. Por isso que nós muitas vezes fugimos à ética, à moral cristã. Que Deus tenha misericórdia de nós. Sabe, nós precisamos importar mais com a honra do Senhor. Meus irmãos, se importe não com a sua honra, mas viva de acordo com a honra do Senhor, de acordo com os preceitos do Senhor, para que o nome do nosso Senhor não seja envergonhado, para que a honra do Senhor não seja envergonhada, para que nós lá neste mundo não envergonhamos os preceitos e a palavra do Senhor. Charles Spurgeon disse o seguinte: será que um homem que ama o seu Senhor estaria disposto a vestir uma coroa de espinhos? Estaria disposto a ver Jesus vestindo uma coroa de espinhos enquanto ele mesmo almeja uma coroa de louros? Haveria Jesus de ascender ao trono de glória por meio da cruz e nós, aos aplausos dos homens? Não seja tão fútil em sua imaginação, avalie o preço, e se você não estiver disposto a carregar a cruz de Cristo, volte à sua fazenda, ao seu negócio e tire dele o máximo que puder.
Mas permita-me sussurrar em seus ouvidos: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Avalie se você quer mais, se você quer dar mais valor à sua justiça ou à justiça de Deus, a sua honra ou a honra do Senhor. Chegamos ao último ponto, que é o altruísmo. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente, quem deste modo procede, não será jamais abalado. Buscamos viver em adoração ao Senhor. Então o nosso prazer deve estar no Senhor, não no dinheiro. O altruísmo. O que não empresta o seu dinheiro com usura, não aceita suborno contra o inocente, quem deste modo procede, não será jamais abalado. Difícil tarefa para nós hoje é rejeitarmos ou deixarmos esse prazer pelas conquistas do dinheiro. Sabe, esse consumismo desenfreado tem causado um sentimento de angústia para aqueles que não conseguem comprar o que quer, não conseguem fazer aquela viagem tão sonhada. E essa angústia vem por causa de um consumismo desenfreado. Nós precisamos fugir do inimigo, da tentação, da cobiça e dessa futilidade que o mundo tem apresentado. Precisamos ter um coração grato. A gratidão nos faz ter satisfação no que o Senhor tem nos dado. Pessoas que têm o coração grato conseguem ser satisfeitos pelo que o Senhor tem dado. Ele consegue fugir da cobiça, do suborno, das falcatruas. Ele não é tentado pelo dinheiro. Reconhecemos que o Senhor cuida de nós, e isso nós caímos num princípio, que é o princípio da queda. Quando a queda aconteceu, Adão e Eva não maturaram, não pensaram, raciocinaram sobre o que o Senhor tinha feito para eles. Eles não deslumbraram, eles não estavam satisfeitos, porque o Senhor tinha dado para eles tudo. O Senhor criou os céus e terra, o Senhor fez as flores, o Senhor fez os frutos, o Senhor colocou eles no jardim. E eles não maturaram sobre isso. Foram ingratos e caíram na cobiça de querer mais do que tinham. Esse ponto nos revela duas coisas. Esse ponto da questão de fé, a questão do Senhor, da questão da misericórdia, a questão de ser misericordioso para com o próximo, a questão do sustento do Senhor, a questão de reconhecimento e gratidão, nos leva a tratar justamente nesse texto com relação à falta de misericórdia para com o próximo. Primeiro, emprestar sem cobrança de juros para auxílio emergencial. Sabe, isso aqui é exatamente contrário à agiotagem. Irmãos que querem faturar, querem ficar ricos com dinheiro a juros e sufocando ao próximo. A ganância em enriquecer tem conduzido o nosso coração a negligenciar, sabe o quê? As missões. Tem nos levado a negligenciar a manutenção da igreja, o auxílio aos irmãos, a generosidade para as instituições de caridade. A cobiça, a ganância tem levado à nossa negligência. Porque queremos mais e sempre. Nós não estamos satisfeitos. Nós devemos fugir disso, meus queridos. Deus prova o nosso coração e nos humilha como disciplina para passarmos a confiar nele. Cuidado, que o mau uso e a ganância pode levar você a ser disciplinado pelo Senhor. Sabe como? Ele nos humilha, deixando a aprender a depender dele somente. Mas quando nós aprendemos a depender dele, meus irmãos, isso é bênção. Segundo é não aceitar suborno contra o inocente. Não na sua balança, quem que vale mais? Quem que na sua balança hoje tem mais valor? O próximo ou o dinheiro? Cuidado, que o sinônimo de poder é o dinheiro. E para fugir de tentações da corrupção, precisamos ter satisfação no Senhor em vez do dinheiro, porque o dinheiro muitas vezes nos tenta, mas de modo fraudulento. E desse modo, ele deixa pessoas sem hospitais,
desvios de verbas, desvios de recurso, sonegação, roubo, tiram os hospitais de pessoas que necessitam, tiram o alimento da casa da família, tiram a infraestrutura básica para o ser humano viver. E o pecado cega, meus queridos. Cuidado, porque nós podemos ser muito piores do que você imagina. Se não for a graça do Senhor, pessoas matam por causa da grandeza, por causa do poder. E afinal, quem deste estiver fazendo não será para sempre abalado. Meus queridos irmãos, a pergunta é: quem dentre nós está vivendo assim? Quem pode dizer com firmeza: eu estou vivendo assim? Tendo em vista o Salmo 14, não há um justo sequer. Relembrando também que nosso meio, nossa redondeza, nosso contexto, tanto pessoal, na política, nós vemos uma negligência, uma falta de caráter. Só que eu quero ir mais a fundo. Que de fato é mau caráter? É. Mas o principal é a falta de justiça. Uma justiça atribuída, uma justiça que vem pelo poder do nosso Senhor e Salvador. Portanto, podemos nos qualificar conforme as características apresentadas das boas ações que nós vimos nesse salmo. Nós podemos, sabe por quê? Porque a palavra do Senhor nos diz: Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua mão e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O justo, o nosso Senhor e Salvador, nós que fomos justificados pelo Senhor, agora podemos viver na retidão, na justiça, no domínio próprio, na boa fala, no amor ao próximo, em todas essas áreas. Sabe por quê? Porque agora nós somos justificados e pela fé, e justificados pela fé, independente das obras, nós podemos viver segundo os preceitos do Senhor, até a sua volta. Mesmo com perspectivas da queda, nós podemos viver segundo os preceitos do Senhor. E eu quero trazer aqui uma aplicação de um grande puritano da época da Assembleia de Westminster. Ele diz o seguinte, Thomas Golding, ele diz o seguinte: podemos saber que nós pecamos e nós não lutamos muito veemente, nós precisamos lutar com mais ênfase contra o pecado. E ele apresenta 4 características para lutarmos contra o pecado. Saia com isso na sua mente. Primeiro da característica para lutar contra o pecado: guarde-se dos maus pensamentos. Primeira coisa, guarde-se dos maus pensamentos. Segundo, guarde-se das palavras más. Terceiro, ter cuidado das más companhias. Quarto, ter cuidado com todas as ocasiões do abuso nocivo de coisas lícitas. Eu não estou falando de coisas ilícitas, não. Cuidado com as coisas lícitas. Um celular é lícito, mas ele pode trazer um dano terrível. Um jogo de videogame é lícito. É prazer. É um momento de liberdade. Cuidado, porque ele pode matar um jovem. Guarde os maus pensamentos. Guarde das palavras más. Tenha cuidado das más companhias. Ter cuidado com todas as coisas lícitas. Meus amados, a jornada da justiça e da verdade até o Pai começa em Jesus Cristo. Agora, pacificados por Deus em Cristo Jesus e preenchidos pelo seu amor, pelo Espírito Santo, nós podemos viver em retidão e desempenhar as boas obras através da fé genuína em Jesus Cristo. Portanto, não é um caminho fácil. Nós devemos carregar a nossa cruz. Receberemos as afrontas por sermos justos, íntegros e honestos, mas a vitória já está decretada. E os justos já foram selados, somente aguardando a volta do nosso Senhor. E eu termino com Apocalipse 14, do 1 ao 5. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil
tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Só o versículo 1. Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000. Todo a contagem do todo dos eleitos do Senhor, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Esse monte já está habitado pelo Cordeiro, e o Cordeiro é Jesus Cristo. A vitória já está selada, os seus já foram selados, e nós podemos viver em justiça, em integridade, em retidão, porque o nosso Senhor conquistou isso para conosco. Deus seja louvado. Glorifiquemos em comunhão a Ele, com a nossa vida aí fora. Deus os abençoe. Meus irmãos e irmãs, estamos chegando ao final do nosso culto. Quero convidar os irmãos, em resposta à palavra do Senhor, cantarmos o hino Mais de Cristo, hino 135 do nosso inário. Ao som da música, os irmãos se colocam em pé e cantemos ao nosso Deus. Fazendo a oração final, encerrando o nosso culto, logo após a oração, impetrarei também a bênção. Feche seus olhos, oremos ao nosso Deus mais uma vez. Santíssimo Deus, nosso Pai, que é perfeito, que é justo, que é amoroso, que é bondoso, receba, Pai, a nossa gratidão por este culto, esse privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos, louvando e bendizendo o nome do Senhor e sendo instruídos, ó Deus, pela Tua santíssima palavra. Nós queremos Te bendizer e agradecer ao Senhor, porque proporciona, ó Pai, essas bênçãos para os Teus filhos. Agradecemos a Ti, ó Deus, porque, de fato, a nossa imperfeição, o nosso pecado, nos impede de, por nós mesmos, nos achegarmos ao Senhor e desfrutarmos da comunhão com o Senhor. Mas nos alegramos, ó Deus, e agradecidos a Ti, Senhor, trazemos à nossa memória que pelos méritos de Teu Filho Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz, nos justificou, e tão somente por isso e por Ele é que agora podemos não apenas
almejarmos habitar com o Senhor na eternidade, mas de fato e de verdade já estarmos desfrutando da presença do Senhor aqui e agora. Por isso, Senhor, nós queremos te agradecer e louvar o nome do Senhor. Porque, ó Pai, o Senhor não nos tratou e não nos trata de acordo com o nosso merecimento, mas de acordo com os méritos de teu Filho Jesus Cristo. O Senhor nos dá esse privilégio de nos achegarmos à tua presença, Senhor, porque o véu que nos separava foi rasgado do alto a baixo pelo sangue e o corpo de Cristo sendo preso naquela cruz. Portanto, Pai, bendito seja o teu nome, e que nós possamos aproveitar a cada dia este acesso agora que temos livre à tua presença, diante do Senhor, e desfrutarmos cada vez mais de uma comunhão íntima, de uma comunhão verdadeira, de uma comunhão profunda com o Deus que é santo, santo, santo. E assim o nosso caráter, a nossa mente e o nosso coração também serem transformados, serem santificados, e que todos nós sejamos aperfeiçoados a cada dia à semelhança do teu Filho Jesus Cristo, através dessa comunhão que temos hoje com o nosso Deus. A ti, portanto, Senhor, toda a honra, toda a glória e toda a nossa gratidão e submissão. No nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, é que oramos agradecidos. Amém. Amados irmãos, recebam a bênção. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o Pai Celestial, a comunhão e o consolo do Espírito Santo de Deus, repouse, meus irmãos e irmãs, sobre todos vós e sobre a Igreja de Cristo em toda a terra, hoje e para sempre. Amém. Queremos agradecer e louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, irmãos e irmãs. Também queremos agradecer a você que nos acompanha também neste culto e prestando você também o seu culto a Deus com a sua família, aí na sua casa também. Queremos desejar a todos uma boa semana na presença do Senhor. Que o Espírito de Deus renove a sua fé, renove a sua força, renove o seu corpo, dando ânimo, disposição para as lutas que teremos durante toda a semana. Com a graça de Deus e com o poder do Espírito Santo, sejamos vitoriosos para a glória do nosso Deus e Pai. Que Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima quarta-feira, nos encontraremos aqui para o nosso culto durante a semana, da quarta-feira. Renovar as baterias novamente e prosseguirmos servindo ao nosso Deus. Tá bom, meus queridos? Que Deus lhes conceda uma boa semana na presença do nosso Deus.